Psicologia por detrás da repressão e revolta pós-eleitoral. O presidente da República declarou recentemente que esses protestos fazem parte de uma agenda para desestabilizar o país e não têm relação com as eleições. Por Neque Alcino Antônio IV. É a continuação dos ataques terroristas na província de Cabo Delgado e da Guerra dos 16 anos que desestabilizou este país, afirmou o chefe de Estado na última quinta-feira, 20 de fevereiro de 2025, em Maputo, durante a cerimônia de cumprimentos do corpo diplomático acreditado em Moçambique. Contudo, especialistas em psicologia social apontam que a repressão estatal pode estar, na verdade, alimentando ainda mais a revolta popular, ao invés de sufocá-la. Explicando essa questão sob a ótica da psicologia, podemos compreendê-la ao considerarmos que a política possui diversas interpretações. É evidente que algumas forças podem se aproveitar das manifestações para fins próprios. Cada grupo tem sua própria agenda. Alguns usam os protestos para prejudicar seus inimigos, outros buscam criar um ambiente propício para atos ilícitos, alguns veem nisso uma oportunidade de aventura. O próprio governo pode usar a narrativa para justificar planos não executados em sua agenda e, por fim, há aqueles movidos por um genuíno senso de justiça. Apesar das diferenças, há um denominador comum: um descontentamento profundo que une todos esses indivíduos. Não vamos aqui tapar o sol com a peneira. É inegável que o descontentamento popular nasce de anos de frustração acumulada. O poder político fragilizado tenta se sustentar através da força, enquanto a população, historicamente explorada, começa a se insurgir contra seus antigos senhores. A falta de empatia e a crescente desigualdade social são os principais catalisadores do caos actual. O uso excessivo das forças não pacificou a população, apenas a endureceu. A elite política, acostumada a governar sem contestação, enfrenta agora um povo que perdeu o medo. O que se vê nas ruas é um fenômeno previsível do ponto de vista psicológico. De acordo com a teoria do aprendizado social, de Albert Bandura, a violência pode ser aprendida por observação e imitação. Ao reprimir brutalmente os manifestantes, o Estado ensina à população que a força é a única linguagem compreendida pelo poder. Assim, os oprimidos respondem na mesma moeda, elevando o nível do confronto. Já a teoria do desamparo aprendido, de Martin Seligman, explica que, ao longo do tempo, grupos marginalizados internalizam a ideia de que não têm controle sobre sua própria realidade. No entanto, quando percebem que sua submissão só aprofunda o sofrimento, tendem a reagir de forma intensa. É o que acontece agora. Um povo que antes aceitava a vassalagem começa a se levantar contra seus sucessores. Por isso, a repressão não apenas falha em conter os protestos, como pode radicalizar os manifestantes. Segundo a teoria do comportamento coletivo, de Neil Schmelzer, as revoltas emergem quando uma sociedade passa por um acúmulo de tensões estruturais e percepções de injustiça. O governo moçambicano não enfrenta apenas manifestações políticas, mas sim o resultado de anos de insatisfação econômica, social e institucional. A abordagem violenta das forças de segurança reforça a indignação popular, como também cria novos mártires. Me refiro ao Mano Chotas, Elvino Dias, Paulo Goimbe e muitos outros que pereceram nesta abordagem. Isso está alinhado com a teoria da identificação de grupo, de Henri Tajfel, que sugere que, quando um grupo se vê ameaçado, sua coesão se fortalece. Assim, cada manifestante ferido ou morto se torna um símbolo de resistência, agregando mais apoio à causa. Além disso, a teoria da consistência cognitiva, de Leon Festinger, explica que, quando uma pessoa se compromete emocionalmente com uma causa, neste caso, a luta contra a repressão, torna-se difícil mudar de posição, mesmo diante de risco extremo. Isso explica por que, apesar da brutalidade policial, as manifestações continuam. Os participantes já internalizaram a narrativa de luta contra um regime opressor e não conseguem mais recuar sem um custo psicológico. O presidente insiste na tese de que as manifestações são patrocinadas por forças externas, ignorando que a insatisfação interna é a verdadeira faísca da revolta. Segundo a teoria da privação relativa, de Ted Gur, a revolta acontece quando as pessoas percebem que há uma disparidade entre o que esperam da sociedade e o que realmente vivenciam. Desta vez, em Moçambique, o povo esperava eleições justas, mas se deparou com um cenário de fraude e repressão, sem que o custo de vida fosse aliviado ou as questões não resolvidas ou atendidas. Agora, sem outra alternativa de reivindicação, parte para o confronto. A repressão pode conter manifestações no curto prazo,
mas não apaga a insatisfação que as origina. A teoria do efeito bumerangue da repressão, de Christian Davenport, sugere que a violência estatal excessiva pode ter um efeito contrário, aumentando a mobilização popular e a solidariedade com os manifestantes. Enquanto os governantes acreditarem que podem manter o controle pela força, estarão apenas adiando o inevitável. Governos podem durar, mas jamais vencem um povo que perdeu o medo. Saibam que um país que ignora as dores do povo não constrói um futuro sustentável. Apenas prolonga o conflito que, cedo ou tarde, exigirá uma resolução definitiva.